Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Antes de tudo, quero agradecer ao Bruno, meu amigo, meu irmão, sem demagogia nenhuma. Participei de cultos dentro da casa dele. Ele participou também dos jovens da igreja que fazíamos parte. E também quero agradecer ao pastor Eloy pela confiança. Muito obrigado. Abram comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 em diante. Versículo 6 até o versículo 16. Amém? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida que agora é e de que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação, à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Vamos orar. Deus querido, graças nós te damos por essa noite, o qual viemos ouvir a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa trazer luz aos nossos corações, entendimento, para que isso não fique somente, Pai amado, na teoria, mas que isso venha, Pai amado, refletir no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja. Pai amado, esteja conosco esta noite. Amém. Bom, a primeira carta de Paulo ao Timóteo, não somente ela, mas segundo Timóteo e Tito, é uma carta pastoral, um teor pastoral. Obrigado, irmão. Onde o apóstolo Paulo, ele escreve algumas recomendações a Timóteo, ao seu filho na fé. E Timóteo, ele era um jovem, não um jovem de 15, 20 anos, mas provavelmente um jovem entre seus 30 e 40 anos. Onde o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso e partiu para Macedônia. O apóstolo Paulo tinha deixado Timóteo em Éfeso para ele pastorear aquela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele vai para Macedônia e deixa Timóteo lá pastoreando aquela igreja. E antes de o apóstolo Paulo ir de encontro novamente com Timóteo, o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, trazendo algumas admoestações, para que ele, como ele deve se comportar diante da igreja, ele como pastor daquela congregação. Dentro dessa carta nós vemos um teor bem de uma conversa, onde o apóstolo Paulo, como se estivesse ao lado de Timóteo, passando para ele algumas recomendações. E nós vimos na carta de Timóteo algumas considerações como a ordem do culto, como deve ser tratada uma viúva, determinados grupos, ou como Timóteo ele deve pregar para toda a congregação, e como Timóteo ele deve lutar contra a heresia que estava prestes a entrar naquela igreja, ou já tinha entrado. No versículo 1 ao 5, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre a heresia, só para trazer um pano de fundo para os irmãos, o apóstolo Paulo ele fala que naqueles dias, ele fala naqueles últimos dias. Sempre quando ouvimos essa expressão, ele não está falando em um determinado tempo,
Mas após a primeira vinda de Cristo, tudo se tornou os últimos dias. Porque o apóstolo Paulo, e como nós não sabemos quando Cristo vai voltar. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre alguns espíritos enganadores ou doutrinas de demônios que iam ser falados dentro daquela igreja ou que já estava sendo falado. É como se estivesse iniciando naquele período no primeiro século. E essa heresia, que logo depois ela cresceu no segundo século, se chama gnosticismo, onde essa heresia, eles tinham alguns pontos, os quais eles falavam que ia contra o evangelho de Cristo. Um dos que eles falavam que eles eram contra o casamento, outros que eles falavam que não deveriam comer determinados tipos de comida. Mas por que eles levantaram esse tipo de doutrina de demônio, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso? É que eles achavam que toda a matéria era impura e que somente o que era espiritual era santo. Então ele fazia esse dualismo, essa distinção entre o que é profano, entre o que é santo. E o apóstolo Paulo ele vai falar que tudo que vem de Deus, tudo que vem de Deus é bom. Então o apóstolo Paulo ele vai contra essa heresia e fala para Timóteo, seu filho na fé, pregar isso àqueles irmãos em Éfeso, onde eles já estavam aceitando aquele tipo de heresia, e depois nós vamos ver Pedro falando em sua segunda carta, nós vamos ver Judas falando também, e João também falando sobre, provavelmente, o gnosticismo. Onde não somente isso, mas eles acreditavam que Cristo ele não tinha sido ressuscitado. Eles faziam uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Onde o Deus do Antigo Testamento, onde criou a matéria, onde criou o mundo, onde criou as pessoas, ele era mau. E o novo Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Eles também acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento, onde eles deveriam estudar ou labutar através do ensino, e aquele ensino traria uma libertação e eles seriam salvos. Trazendo para os nossos dias de hoje, é como se acreditássemos que nós poderíamos ser salvos pelos nossos esforços. Não tem como. Somente pela graça de Deus, mediante a fé, é que podemos ser salvos. Somente Cristo fez aquela obra. Somente Cristo pagou o preço. Então o apóstolo Paulo ele vai contra esse tipo de doutrina herética, aquela igreja que estava aceitando. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo, propondo, no versículo 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Então, o Paulo ele fala que pregando, ou propondo, ou falando sobre isso, ele será um bom ministro, ou ele será um servo, um bom servo. E depois ele fala que ele pregando essas palavras de fé e boa doutrina, que ele já tem alcançado aquela palavra. Então, o apóstolo Paulo, depois no versículo 7, ele vai falar algumas coisas. Ele fala, todavia você recusa as fábulas, que são profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, e antes ele fala no versículo 6, nutre com as palavras que você já tem recebido. Então ele fala, vamos pôr assim, consuma essas palavras, recusa essas fábulas, e exercita-te a ti mesmo na piedade. Quando o apóstolo Paulo fala para ele nutrir com as palavras, ele está falando do estudo bíblico. Ele fala que você tem que estudar, que você tem que ler, que você tem que se deleitar na palavra de Deus. Porque através dela você será liberto de todo tipo de pecado ou alguma amarração que venha trazer para a sua vida. E depois ele fala para recusar as fábulas profanas e de velhas. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso, porque naquele período existia alguns mitos sobre algum dos povos do Antigo Testamento, onde eles tinham feito algumas coisas. E não só isso, também da genealogia, onde aquela genealogia levava ao gnosticismo, falando que a criação do tempo, do mundo, ou de pessoas, foram feitos por seres espirituais. Então o apóstolo Paulo ele fala para ele recusar, para ele nem dar ouvido sobre esse tipo de situação. E depois ele fala para ele exercitar-te na piedade. Essa piedade aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando nós falamos que devemos exercitar, seja elas na palavra de Deus, seja ela na oração ou no jejum, a palavra de Deus ela vai direcionar todos e qualquer pessoa para o que é o reto.
Se eu não tenho uma leitura bíblica, eu não vou saber como orar. Se eu não tenho uma leitura bíblica, eu não vou saber como jejuar. Se eu não tenho uma leitura bíblica, eu não vou saber como me comportar diante desse mundo. Através da palavra de Deus, ela vai nos aprumando como deve ser correto nossa conduta como crentes, ou como pais, ou como filhos, ou como jovens, ou como funcionários. Somente através da palavra de Deus é que conseguimos ser aprumado diante das circunstâncias da vida. E o apóstolo Paulo fala que tem que ser exercitado esse tipo de disciplina espiritual. E depois o apóstolo Paulo ele faz o contraste entre o exercício corporal e entre essas disciplinas espirituais. Onde o apóstolo Paulo ele fala que é pouco proveitoso esse tipo de exercício seja físico. Ele não está querendo dizer que é mal você fazer algum tipo de exercício. Sabemos que o exercício físico ele nos traz mais saúde, nos traz mais vontade, mais vigor. Mas o que o apóstolo Paulo está falando que é pouco proveitoso? Porque somente é nesse tempo presente. Se nós morrermos, todo esse esforço de ter um corpo ou uma saúde boa, não vai ser levado. Mas quando o apóstolo Paulo fala para esse exercício espiritual, ele está falando que isso traz bênçãos tanto terrenas quanto por vir. Quando ele fala essas bênçãos terrenas, ele está falando sobre, seja elas, vamos colocar assim, irmãos, não significa que seja uma regra, eu faço, acontece. Mas ele fala aqui como se fosse bênçãos espirituais, ou pode ser bênçãos materiais, ou pode ser uma bênção na sua saúde. O apóstolo Paulo está fazendo isso, que todo esse tipo de exercício, dessa piedade, ela pode te trazer isso, te livrando de algum acidente, de alguma doença, te trazendo cura. É como eu disse, não significa que eu fazendo vai acontecer, não é uma regra. Deus é quem cura. O nosso dever como cristão é orar por toda e qualquer situação. Seja elas ao nosso olhar impossível ou possível diante de ir no médico ou a um trabalho ou acontecer alguma coisa que Deus venha fazer. Mas o que o apóstolo Paulo está falando que esse tipo de bênção, seja ela pode ser terrena quanto o porvir ou espiritual. Então o apóstolo Paulo fala que esse tipo de exercício, que é essa piedade, ela vai trazer essa bênção. E depois o apóstolo Paulo fala que Timóteo ele deveria aceitar essa palavra, ele traz uma importância nessa palavra. Quando ele fala, no versículo 9, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Então o apóstolo Paulo, quando ele está falando isso, ele está trazendo uma certa importância naquilo que ele está falando. Ele está trazendo um ênfase para Timóteo, ouvir aquilo atento. Ó Timóteo, você deve nutrir pela palavra. Aqui você já tem recebido. E você deve recusar todo tipo de fábulas, todo tipo de heresia, ou todo tipo de coisa que venha te afastar de Deus. E mais, exercita-te na vida piedosa. Escuta isso com atenção. E depois ele fala, no versículo 10, porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele não está querendo trazer a ideia de universalismo, onde todos serão salvos. O apóstolo Paulo ele não está querendo trazer isso. No contexto que isso está querendo trazer, é como se fosse aquela passagem onde Jesus ele fala que a chuva cai sobre o justo e sobre os injustos, onde Deus ele abençoa tanto o crente quanto o descrente, onde Deus ele abençoa o ateu, onde Deus ele abençoa qualquer outro tipo de pessoa, pela sua fé que ele professa. Deus ele vai abençoar com alimento, Deus ele vai abençoar com trabalho, Deus ele vai abençoar com sol, Deus ele vai abençoar com a chuva. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre esse tipo de salvação, não é uma salvação soteriológica, no sentido de salvação do pecado do inferno.
mas uma salvação entre alimentos, trazendo benefícios para aquele povo. Haja visto que Deus ele abençoa, quer seja crente, quer não seja crente. Deus ele é um Deus bondoso. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz esse teor de Salvador, ele está querendo falar sobre isso, onde Deus ele está salvando aquele que é um descrente, trazendo mantimentos para ele, seja ele roupa, comida, seja ele sol, chuva ou qualquer outra coisa, como também o crente. Então Deus ele é um Deus gracioso, onde ele abençoa aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. E depois o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele fala: ordena estas coisas e ensine-a. Timóteo recebe uma ordem que ele deve ordenar. E ele fala no versículo 12: ninguém despreze a tua juventude, mas se tu um exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Como disse Timóteo, ele não era um jovem, um adolescente, onde foi deixado na igreja de Éfeso para pastoreá-lo. Timóteo ele já tinha uma certa idade, ele estava entre seus 30 e 40 anos. Timóteo ele partiu com Paulo na sua segunda viagem, onde alguns irmãos em Listra falou sobre um jovem. Timóteo ele era filho de um pai gentil, grego, e de uma mãe judia. Provavelmente ele conheceu os escritos judaicos ou a lei através de sua mãe e de sua avó. E logo após, provavelmente conheceu o evangelho através também de sua mãe ou de sua avó. E através disso depois falaram para Paulo sobre Timóteo, e Timóteo partiu em viagem missionária também juntamente com Paulo. Nós vemos que Timóteo ele não era um jovem, um adolescente de 12, 13 anos, porque era uma responsabilidade muito grande o apóstolo Paulo levar um jovem daquela idade. Então, provavelmente, na primeira viagem que Timóteo foi com Paulo, Timóteo deveria ter seus 25 ou 27 anos de idade. E essa carta de Timóteo, onde Paulo fala para ele sobre como deve pastorear aquela igreja de Éfeso, provavelmente Timóteo tinha entre seus 30 e 40 anos. Não tenho uma idade específica sobre isso. Provavelmente Timóteo tinha essa idade. Como nós vimos, Timóteo ele era um jovem, ele era tímido. Timóteo ele tinha uma certa vergonha. Timóteo também ele tinha alguns problemas gástricos. E Timóteo, entre aqueles presbíteros que faziam parte daquela igreja, ele era o mais novo. Então, provavelmente, quando trazemos a palavra presbítero, significa que seja um ancião. Provavelmente um senhor de 50, 60 anos, 70 anos. Então, Timóteo, sendo jovem, ele seria um nível de autoridade sobre aqueles senhores. Então, com certeza, Timóteo, por ser tímido, ou provavelmente por apresentar uma aparência não tão com certo vigor, com uma saúde ou físico, e por ele ser mais novo entre aqueles presbíteros, onde ele estaria pastoreando aqueles irmãos, provavelmente Timóteo deveria ter ouvido algumas coisas sobre ele, ou até mesmo ele não se sentia confortável diante daquela posição que ele deveria tomar. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que ninguém despreze a tua juventude. Se nós formos traduzirmos de forma literária, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala que ninguém pense pouco sobre você. E depois o apóstolo Paulo fala que ele deve ser exemplo para aqueles fiéis. E ele fala que deve ser exemplo na palavra, na conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Então nós vemos aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, onde aquele jovem, ele deveria ser exemplo para aqueles irmãos naquela congregação. O apóstolo Paulo ele não fala aqui que ele deve ir de encontro com eles ou discutir.
Mas o apóstolo Paulo fala que ele deve ser exemplo diante daqueles irmãos. Onde seja na palavra, na forma de falar, na caridade, em espírito, em fé, em pureza ou em amor. E ele fala que até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. O apóstolo Paulo ele fala que devem respeitar ele em consideração ao seu ofício. Mas você não deve fazer isso se fazendo grande ou se vangloriando por aquelas credenciais. O apóstolo Paulo está falando que ele não deveria fazer isso mostrando que eles deveriam respeitá-lo simplesmente porque ele foi colocado ao posto como pastor sobre aquela igreja. Mas deveria fazer com que eles o respeitassem, sendo exemplo para eles. Isso se dedicando na leitura. Nós vamos ver logo após, onde o apóstolo Paulo fala, que esse dom, o pastoreio, o ofício de pastor, foi feito por imposição de mãos, por aquele presbitério, como se fosse uma transferência de autoridade. Então, Timóteo ele tinha toda a autoridade para repreender aqueles irmãos, ou para disciplinar aqueles irmãos, principalmente diante daquela heresia, ou diante daquele ataque que aquela igreja estava sofrendo. Então, diante daquilo, Timóteo ele deveria se dedicar às Escrituras e uma vida piedosa para trazer ensinamento para aquela igreja. Ele deveria trazer maturidade para aquela igreja, para quando ouvisse qualquer tipo de heresia, eles não aceitassem. Então, Timóteo ele deveria se dedicar cada vez mais e mostrando isso àqueles irmãos. Nós só vamos combater qualquer tipo de heresia ou qualquer tipo de mentira que venha destronar Deus, se nós soubermos da palavra de Deus. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, nós vivemos na era da informação, seja para os jovens, seja para a pessoa mais velha. Hoje nós encontramos qualquer tipo de informação em qualquer lugar. Vai ser na televisão, vai ser no YouTube, vai ser no Google. E nós precisamos estar fundamentado na palavra de Deus para que seja contra qualquer tipo de coisa que venha interferir ou que venha afetar a vida da igreja. Irmãos, hoje em dia, o que era errado está se tornando certo. Só que Deus ele não muda. Quem define o que é certo e errado é o próprio Deus. Vai se passar 20, 30, 40, 100 anos se Jesus não voltar. O que é errado continua errado e o que é certo continua certo. Deus que instituiu o que é certo e o que é errado. Seja para um jovem numa universidade, seja para um jovem na sua escola, seja para um adulto no seu trabalho. E com isso eu não estou falando que é fácil diante de situações do dia a dia, onde nossa fé é posta em prova, nós irmos contra isso. É completamente difícil, eu reconheço, é muito difícil. Porque acabamos sendo o estranho de tudo aquilo. Como se não fizemos parte disso e realmente não fizemos. Mas como nós podemos combater esse tipo de afronta que vem contra o Evangelho, contra a nossa fé, querendo trazer dúvidas sobre nós, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós cremos? É somente a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia ela fala que nós devemos meditar na sua palavra. Porque através da meditação nós seremos fundamentados em Deus. É como se fosse uma árvore que tivesse raízes grandes. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o que for. Nós podemos balançar, mas não vamos cair. Porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. E eu consigo ver, irmãos, que hoje em dia, o maior problema, a nossa maior luta é na nossa mente, e sempre foi. Só que hoje em dia, devido a essa era da informação, eu acredito que para o jovem é muito mais difícil se posicionar contra qualquer tipo de coisa que vá contra a palavra de Deus. Porque se você se posicionar, você vai ser taxado, rotulado de qualquer outra coisa. Seja preconceituoso, seja o certinho, o corretinho, enfim.
Só que Deus, ele pede fidelidade nossa. Ele pede fidelidade diante de qualquer situação. E eu acredito que Deus, ele nos fortalece diante de situações como essa, que somos postos à prova. Haja visto que quando Jesus ele foi pego, ele foi preso pelos fariseus, quando ele foi pego pelos fariseus, e foi preso e foi chicoteado. Antes disso, Jesus, como profeta, ele sabia o que ia acontecer. E ele avisou a Pedro, falando: Pedro, você vai me negar. Se Pedro ele tivesse a humildade de reconhecer a sua fraqueza, que ele é pó, que ele é dependente, ele falaria: Deus, me fortaleça, Jesus, me fortaleça, me acrescente fé. Só que ele fala: eu não vou. Porém, todos eles podem, porém eu não vou. Ele foi autossuficiente. É como se aquela heresia do gnosticismo, onde acredita que pela sua própria força você pode fazer qualquer coisa, poderia fazer com que ele não negasse a Cristo. Só que nós vemos que Pedro, ele foi um homem, ele foi um apóstolo, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. E nós vemos muitos feitos de Pedro. A Bíblia fala que a sombra de Pedro o curava pessoas. Pedro, ele dá a mão para um homem e fala que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Nós vemos Pedro com ousadia pregando e quase 3.000 almas agregando ao reino. Só que sempre quando vamos falar de Pedro, nós vamos se lembrar que ele negou a Cristo 3 vezes. Se ele tivesse a humildade de reconhecer a sua fraqueza, de que ele é homem e dependente de Deus, provavelmente ele não seria lembrado como isso. Então, quando eu trago esse tipo de situação onde Paulo ele fala que nós devemos se nutrir na palavra e que devemos recusar e exercitar, ele não está falando de uma autossuficiência. Ele está falando de uma dependência em Deus. Onde no seu dia a dia você vai precisar falar com Deus. Onde você vai precisar ouvir de Deus. Onde você vai precisar deixar de fazer coisas onde vai te afastar de Deus e fazer coisas que vai te aproximar de Deus. A vida cristã, irmãos, ela é difícil. Ela não é fácil. É onde nós matamos o nosso eu a cada dia para querer muito mais de Deus. No versículo 13, Paulo ele fala: até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Paulo ele fala que para se dedicar à leitura seria na leitura pública, no culto público. Ele fala sobre a exortação e a doutrina. Provavelmente o apóstolo Paulo está tendo em vista sobre tudo isso que ele falou aqui antes. Onde era aquela heresia que estava entrando na igreja de Éfeso, onde falava que o casamento ele não era santo, porque nada da matéria, tudo que vem da matéria é profano. Onde ele falava que o que comiam, aquilo que eles comiam, eles deveriam deixar de comer porque aquilo estava contaminando. Onde eles faziam uma distinção entre Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo fala para ir de encontro contra esse tipo de heresia, o quais iam afastar irmãos, o quais muitos já ouviram e acabou se apostatando da fé. E no versículo 14, o apóstolo Paulo ele dá algumas ordens para Paulo. Ele diz assim: não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo ele fala sobre esse dom que foi colocado sobre a vida de Timóteo, sobre o pastoreio, sobre esse ofício, e que provavelmente alguns irmãos profetizaram no sentido de falar aquilo que ele seria um pastor diante daquela igreja de Éfeso, e que aqueles presbíteros, que aqueles líderes daquela igreja oraram por ele, trazendo ou transferindo ou mostrando que Timóteo ele deveria ter autoridade sobre aquela igreja. E ele fala para não negligenciar
E isso é interessante porque mostra que isso precisa ser labutado. Isso precisa todos os dias ou diariamente ser exercitado. Porque se não praticamos as disciplinas espirituais, isso vai nos atrofiar. E com isso vai nos fazer com que não venhamos ter mais fé, com que venhamos ser mais ansiosos com o dia a dia. Eu não costumo assistir televisão ou jornal que fala sobre o dia a dia, porque quando você assiste, aquilo só traz desgraça do dia a dia. A ponto que se você vai assistindo, você vai consumindo aquele tipo de coisa, você passa a ficar meio com medo de sair para a rua. Então o que o apóstolo Paulo ele fala é: não negligencie o dom. Ao invés de você estar fazendo alguma coisa que aquilo vai te trazer alguma coisa que prejudique a sua vida ou a sua confiança em Deus, exercite essas disciplinas espirituais. Leitura bíblica, oração, jejum. Ele fala no versículo 15, medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Ele fala para ele se dedicar, labutar, todos os dias, para que aqueles irmãos, se tiverem algum tipo de desconfiança sobre aquele jovem que vai pastorear uma igreja, que está pastoreando uma igreja em Éfeso, seja visível para todos. Olha como Timóteo ele se dedica à leitura bíblica. Olha como Timóteo ele ora. Isso, irmão, não é trazendo glória para ele, mas é glória para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala que ele deveria ser exemplo para toda aquela congregação. Mas não para trazer glória para ele como homem, mas para trazer glória para Deus, somente Deus. E ele fala que ele deveria, na linguagem, quando o apóstolo Paulo fala que ele deveria ser modelo, ou deveria meditar na palavra de Deus para que ele seja exemplo na linguagem, seria na conversação, no seu dia a dia, no seu trabalho, na escola, na igreja, dentro da sua casa. A sua forma de falar expressa Cristo? O seu dia a dia, a forma que você conversa com os seus irmãos, ou até mesmo com pessoas que venha te trazer um tipo de desgaste emocional, quando você conversa com eles, isso expressa Cristo? Na conduta, no modo de tratar as pessoas, no amor, no profundo apego pessoal aos irmãos, na fé, no exercício desse dom, que é a raiz que brota o amor. Se nós vemos o amor, ele é algo horizontal, e a fé é algo vertical. É um relacionamento entre eu e Deus, onde Deus ele me acrescenta fé, e essa fé me acrescenta amor aos irmãos. O apóstolo Paulo ele fala também para não negligenciar, que ele precisa desse dom de discernimento, que ele deveria ter esse dom de discernimento para que essas heresias não entrassem na igreja em Éfeso. Medita sobre essas coisas, entrega-te a ti mesmo, se envolva na vida da igreja. E por final ele diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nelas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Isso nós vemos aqui que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, ele traz a ideia de um instrumento, onde Deus ele usa uma pessoa para salvar outras pessoas. E com isso, o apóstolo Paulo ele traz esse alerta, que ele deve ter cuidado dele mesmo e da doutrina e perseverar. Não significa na primeira luta, não significa no primeiro problema que apareça, mas persevere. Porque você fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como a outros. Quando ele fala isso, não é que a palavra dele tem poder, mas que a palavra que ele prega tem poder. Que através da vida dele, pessoas podem ser salvas. Porque quando ele está falando a palavra de Deus, não é algo que brota dele,
é o próprio Deus falando. Essa é a ideia de profeta no Novo Testamento. Essa é a ideia de um profeta falar aquilo que Deus está falando para toda a sua congregação. No Antigo Testamento, quando nós víamos sacerdotes, o sacerdote ele levava para Deus as petições do povo. E quando o profeta no Antigo Testamento, ele falava para toda a congregação, não era para falar simplesmente de uma bênção futura. Nós sempre víamos os profetas falando sobre pecados. E no Novo Testamento, o profeta como pregador ou como pastor daquela congregação, ele vai disciplinar, ele vai orientar e ele vai repreender, porque ele tem essa autoridade, porque a palavra de Deus deu essa autoridade para ele. Então, embora Timóteo seja um dos mais jovens diante daquela congregação, ele tinha autoridade. E qual autoridade? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus dava aquela autoridade para Timóteo, falar para toda aquela congregação que eles estavam errados em ouvir aquele tipo de heresia, onde eles deixavam de comer situações achando que aquilo poderia contaminá-los. Sendo que o apóstolo Paulo fala que o alimento poderia fazer com que as pessoas trouxessem graça diante de Deus por aquilo recebido. Sabendo que a oração, ela santificava qualquer tipo de alimento. Nós vemos em Mateus 23, onde Jesus ele fala o ai dele, ele fala que os fariseus eles coavam a água para não tomar a água com um mosquito, a ponto de achar que eles estavam se contaminando, mas eles acabavam comendo um camelo. E vocês prestam atenção para coisas tão pequenas e acabam fazendo coisas piores que são grandes. Eles falam que você se apresentava bonito por fora, mas é como se fosse um sepulcro, onde existia morte, fedor. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele seja, Timóteo, incisivo diante desse tipo de situação, onde estão trazendo para a igreja de Cristo, situações onde vão fazer com que pessoas venham deixar de praticar a fé, e você não pode deixar isso acontecer. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando, Timóteo, essa é a sua identidade. Por mais que essa carta ela seja uma carta pastoral, como se fosse uma conversa de um pai para filho, como Paulo como o seu pai na fé, nós podemos estender isso para toda a igreja. Não é somente uma carta pastoral, não é só uma carta de liderança. Uma carta para a igreja. Seja ele jovem, adolescente, terceira idade, idoso, adulto, quer que seja. Essa carta, ela vai de encontro aos nossos corações, é onde ela tem que despertar, como o crente deve ser diante desse mundo. Quando eu falo isso, eu não estou falando para sair discutindo em qualquer tipo de situação, mas para você defender a sua fé. Que diante de situações do dia a dia, hoje, estão colocando a nossa fé, ou nós como crentes, como pessoas ruins. Ou até mesmo como pessoas hoje existem tantas variáveis do que é o cristianismo, que é difícil você colocar uma situação onde pessoas acreditam que Deus ele vai salvar todos, independente de qualquer situação, você pode ser o que você quiser, Deus ele vai te salvar. Onde se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Só que o que é o verdadeiro evangelho? Como você pode confrontar isso no seu dia a dia? Como você pode ir de encontro ou defender a sua fé diante disso? Eles podem te achar arrogante a ponto de achar que você é o dono da razão. Mas você não pode negociar as verdades que você recebeu como crente fiel. E tudo isso que acontece no dia de hoje, muitas vezes, é porque nós não defendemos a nossa fé. Precisamos ser contra esse tipo de situação. Precisamos ser contra essas situações que estão sendo colocadas no dia a dia. Nós vemos que a igreja na Europa, ela praticamente morreu pelo secularismo.
Hoje não é um Deus, não vamos se converter ao cristianismo. Hoje existe Deus. E você vê em cada situação, em cada país, em cada lugar, uma demanda diferente. Mas a Bíblia ela já fala de tudo isso. Ela nos mostra como se defender. Seja ela se dedicando à palavra, nutrindo da boa palavra de Deus. Seja ela recusando, fugindo de fábulas do quais vão trazer dúvidas sobre o que pensamos da nossa fé. E falar sobre exercitando as disciplinas espirituais. Timóteo, em seu último capítulo, no capítulo 6, ele fala 4 imperativos. No versículo 11, no versículo 12 e no versículo 14. Ele fala: fuja, busque, combata e guarda. No versículo 11 ele fala: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando de homens que se apostataram da fé devido ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Não somente isso, mas aquilo que eles deram ouvido, aquele tipo de heresia. E ele fala: segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E no versículo 12, ele fala: luta o bom combate. Mostrando que isso não é algo fácil, simples. Se tornei crente, tudo vai ser bom. Mas ele fala: combate, persevere, porque é algo difícil. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já confessado a boa confissão diante de muitas testemunhas. E no versículo 14 ele diz: e que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 4 imperativos: fuja, busca, combata e guarde. Que fique na nossa memória isso. Vamos orar. Deus, eu te louvo por esta noite, Senhor amado, que o Senhor possa nos trazer coragem, como o Senhor trouxe coragem a Timóteo, onde ele pregou, Pai amado, naquela igreja, exortando aqueles irmãos, Pai amados, o qual tinham ouvido algumas heresias, os quais afastavam eles da sua presença. Senhor amado, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, que o Senhor possa trazer discernimento, que o Senhor possa trazer autoridade e ousadia. Pai amado, que o Senhor possa nos fazer cada vez mais dependente de Ti. Pai amado, porque quanto mais dependente de Ti, mais nós oramos, mais nós lemos a Bíblia, mais nós se dedicamos, Pai amado, mais nós labutamos diante disso. Pai amado, como na Sua palavra diz que o exercício físico ele é pouco proveitoso, sabendo que ele tem, Pai amado, um destino. Seja trazer uma saúde temporária, seja trazer, Pai amado, beleza, mas o exercício, Pai amado, espiritual, o exercício, Pai amado, as disciplinas espirituais, ela não traz somente benefícios terrenos, mas, Pai amado, benefícios eternos. Pai amado, coloque em nosso coração um desejo, Pai amado, ardentemente, de praticar, Pai amado, essas disciplinas espirituais. Pai amado, que o Senhor possa colocar no coração dos jovens, Pai amados, das pessoas que estão aqui, Pai amado, ousadia diante de situações os quais venham trazer dúvidas sobre o Senhor, sobre o que o Senhor faz, sobre o que o Senhor já fez. Pai amado, nos firme, Pai amado, na Tua palavra. Pai amado, renova nossa mente, transformando nossa mente, Pai amado. Nos dê um coração puro, Pai amado, o qual Te busca, sabendo somente que precisamos de Ti. Deus querido, eu Te louvo, eu Te agradeço. Esteja conosco, Pai amado, nos ajudando diante disso. Somos totalmente dependentes de Ti. Amém.